Vocês estão bem? Graças a Deus. O pastor aqui no início do louvor, ele perguntou, né, quem tinha comido chocolate hoje. Às vezes o povo fica meio sem jeito de responder que sim, né? Não sei por que isso. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Assim como não é pecado ter uma árvore de Natal na sua casa no Natal, também não é pecado nenhum você presentear ou ser presenteado com ovo de Páscoa, comer chocolates. Gostei, posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Não é pecado nenhum, querido. O pecado, a falha, é quando nós damos mais atenção para coisas e perdemos o foco do verdadeiro sentido dessas datas. Porque assim como nosso grande Deus, Senhor, Salvador de nossas vidas, deixou o seu trono de glória, veio a essa terra e nasceu como homem, e também padeceu e ressuscitou, são todos esses pontos, do início ao fim dessa trajetória e dessa história, são pontos de garantia da nossa fé. A nossa fé está baseada nisso. Ele veio, nasceu nessa terra como homem, viveu entre nós, ensinou, pregou, operou maravilhas, sinais, grandes prodígios, deixou a direção, morreu numa cruz e ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Esse é o foco, esse é o sentido real. Isso não se pode perder, de forma alguma. Mas coma chocolate, dê de presente chocolate, receba chocolate de presente. Isso não tem problema nenhum. E por falar nisso, e por falar em chocolate, eu quero agradecer a igreja. Eu e a minha esposa Luciana queremos agradecer a igreja. A ajuda, o auxílio que a igreja nos deu nesses dias aí. E como todos sabem, a gente tem falado aqui, nós coordenamos um projeto social lá em Biritiã-Mirim, com crianças em vulnerabilidade social. E com a ajuda da igreja, grande e valiosa ajuda da igreja, nós podemos aí presentear 180 crianças ali, amém? Glória a Deus. 180 crianças receberam lá cada uma caixinha de bombons, se puder levar para casa, dividir com seus irmãos, com seus pais. É algo tão pequenininho, querido, para nós, que temos condições. A gente come chocolate todo dia, na hora que quer, vai lá, compra uma caixinha, compra um bombom, compra uma barra de chocolate, come. Para nós isso é uma coisa tão pequenininha, mas para aqueles que têm necessidade, para aqueles que às vezes não têm nem comida direito para comer, é uma festa. E vocês não podem imaginar a alegria daquelas crianças recebendo aquela caixinha de bombons, os olhinhos deles brilhando. A maioria não aguentou nem a ansiedade de chegar em casa, já abriu ali mesmo, não sei nem se chegou em casa para os irmãos, mas é uma alegria tremenda, é uma alegria, ver a alegria no coração deles e brilhando no olho deles. Então nós queremos agradecer a você que nos ajudou, que Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus, amém? Obrigado mesmo, Deus os abençoe, glória a Deus. Hoje é uma noite de Páscoa, um domingo de Páscoa, mas eu não quero falar sobre Páscoa não, quero falar sobre outra coisa. Eu gostaria que você abrisse comigo a tua Bíblia, Salmo 126, aleluia, Salmo de número 126, glória a Deus. Você encontrou aí? Diga glória a Deus, amém. A palavra que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Feche teus olhos por mais um instante. Pai querido e maravilhoso Deus, nós te louvamos agradecidos, Senhor, porque temos experimentado a tua grande graça e misericórdia a cada dia, a cada instante. Não dá, Senhor Deus, para
trocar, Senhor, essa certeza em nosso coração por absolutamente nada a mais. Nada do universo, nada no universo inteiro pode nos fazer trocar essa certeza. Obrigado, Deus, porque nós temos vivido isso dia a dia. Esse Deus glorioso que nós falamos agora, que se manifestou nessa terra como um homem e morreu naquela cruz e ressuscitou. Esse Deus tremendo fez tamanha obra de amor por cada um de nós, por nossas vidas. Nós podemos passar por um dia como o de hoje, Senhor Deus, e estar junto com a família, com os amigos. Podemos, Senhor, experimentar de chocolates e quaisquer outras coisas, mas lá no fundo da nossa mente e do nosso coração, nós sabemos o que esse dia representa. Nós sabemos, Senhor Deus, o que esse dia fala às nossas vidas. E nós te agradecemos porque um dia o Senhor revelou isso ao nosso coração. Talvez como eu aqui, Deus, muitos passaram anos da sua vida sem ter essa convicção, sem ter esse entendimento no seu coração, mas um dia o Senhor tocou sobre nós, o Senhor abriu os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, e nós podemos então compreender e discernir a grande e maravilhosa obra que o Senhor fez por nós. Estamos aqui nessa noite, Deus, porque essa obra é real, essa obra é tremenda e maravilhosa, essa obra é eficaz, e nós somos provas disso. Nós somos provas, nós somos a prova viva disso a cada dia. Aqueles que nos conheceram antes e nos conhecem agora, olham para nós, Senhor Deus, e sabem que algo mudou em nossos corações. Por isso, Senhor, nós podemos caminhar assim como diz esse salmo, Senhor, com os olhos cheios de júbilo, de alegria. Nós podemos caminhar como quem sonha, porque, Senhor, há alegria, Senhor, incontida nos nossos corações quando falamos do Senhor. Quando, Senhor, nos lembramos, Pai eterno, da Tua obra, há uma alegria que nós não podemos conter no nosso coração. Por isso não é dificultoso para nós, Pai, nos reunir assim um dia ou dois ou tantas vezes quanto for necessário. Não é custoso para nós te adorar, não é custoso para nós louvarmos o Teu nome, não é custoso para nós, Senhor Deus, ofertarmos, dizimarmos, primiciarmos, não é custoso para nós ouvir a Tua palavra que vem ao nosso coração, não é custoso para nós, Senhor, nos entregarmos como instrumento nas Tuas mãos, por conta desta grande e tremenda obra que o Senhor tem feito em nós. Obra que, Senhor Deus, continua a cada dia sendo estabelecida, a cada ponto de transformação em nossos corações. Aqui, Senhor, nesta noite, neste momento, nós voltamos o nosso coração ao alto, ao Senhor, e te damos graças, Pai, graças te damos. Obrigado, Senhor, pela Tua obra em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pelos muitos livramentos neste dia mesmo. Obrigado, Senhor Deus, pelas Tuas mãos estendidas sobre a nossa vida e a nossa casa. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. É Tua obra, o Senhor nos trouxe até este momento das nossas vidas. É a Tua vontade, o Teu querer operado sobre nós, Pai. Por isso, Senhor Deus, nós declaramos a Ti, Deus, toda a honra, todo louvor e toda a glória. Só o Senhor é merecedor dos louvores da Tua igreja. Deus único, maravilhoso e eterno. Toma o controle de tudo, Pai, como tem sido até então, e ministra a Tua palavra aos nossos corações nesta noite. Assim nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor novamente? Aleluia. Aleluia, louvado e exaltado seja o Senhor de nossas vidas, Deus tremendo e maravilhoso. Queridos, cada momento em que nós nos lembramos das obras do Senhor nas nossas vidas, cada momento em que nós paramos para pensar um pouquinho, analisar aquilo que Deus tem feito em nós, deve ser para nós um momento de alegria ímpar, um momento de festa para nós. Quantas lutas e dificuldades a gente enfrenta todos os dias, não é verdade? Quantas barreiras nós enfrentamos, quantos levantes nós encaramos no dia a dia da nossa vida, mas durante todos esses momentos, nós podemos olhar para cima, para o alto, e saber que é de lá que vem o socorro para nós. E aquele mesmo Deus que nos chamou, que nos buscou, que nos tirou da escuridão, que lançou luz sobre as nossas vidas,
É o mesmo Deus que continua cuidando de nós a cada dia, a cada momento. O Senhor ministra isso ao meu coração aqui, ainda no início dessa ministração, porque há alguns corações aqui entristecidos e abatidos por conta das coisas que você tem enfrentado, mas não é aquela tristeza, aquele abatimento natural que a gente vive muitas vezes, por conta das lutas que enfrentamos, mas tem sido algo além para você, algo que tem afetado o teu coração e a tua fé nesses dias. Eu não vou chamar você à frente, mas eu quero que você saiba aí onde você está, que Deus tem observado e tem olhado, Ele não tem deixado você sozinho, ainda que você pense que está sozinho. Você não está, nunca esteve. Nós nunca estivemos sozinhos. Eu passei muito tempo da minha vida sem conhecer o Senhor, 25 anos para ser mais exato, da minha vida, sem conhecer a Deus. E até então eu achava que eu era um camarada muito esperto, muito sábio, muito ligeiro, como diz, né, lá fora. Tantos problemas, tantas dificuldades que eu enfrentei um outro dia qualquer, eu sei que o Senhor ministrar, eu trago meu testemunho aqui, mas tantos livramentos de morte, de coisas terríveis na minha vida, e eu achava que as coisas aconteciam porque eu era muito esperto, muito bom naquilo. Quando eu conheci a Deus, eu descobri algo tremendo e maravilhoso. Eu descobri que nada nunca foi por mim mesmo, mas tudo sempre foi por Deus. E eu descobri que ainda quando eu nem ao menos o conhecia, ainda quando eu vivia contrário a tudo que Ele ensina, aos seus preceitos, aos seus princípios, ainda quando eu quebrava todas as suas ordenanças, eu entendi que ainda assim naquele tempo Ele já estendia a sua mão sobre a minha vida e me livrava. Não só a mim, mas a você também. Então nós nunca estivemos sozinhos, você nunca esteve sozinho, muito menos vai estar sozinho agora. Então aquieta o teu coração, tranquila a sua alma aí, porque não há nada que não passe. E se você está passando por tantas situações difíceis na sua vida, Deus tem algo a ministrar no teu coração, Deus tem algo a tratar com você, mas Ele está aí com você e Ele vai dar livramento, Ele vai dar saída, Ele vai abrir a porta, Ele vai te dar direção, mas contanto que você permaneça nele, em nome de Jesus. Amém? O contexto do salmo que nós lemos aqui, Salmo 126, é um contexto pós-exílio babilônico. 70 anos o povo de Deus passou no exílio, porque mais uma vez desobedeceu, mais uma vez foi contrário àquilo que Deus tinha estabelecido como princípio para eles, mais uma vez voltaram as suas costas para o Deus que os havia salvado, que os havia libertado, e que os alimentava, sustentava, que supria todas as coisas na sua vida. Mais uma vez, de tantas vezes, o povo de Deus voltou as costas para esse Deus glorioso. Então o resultado foram 70 anos de exílio. Mas agora eles tinham já se libertado disso, Deus havia liberto esse povo do exílio. É um contexto, então, que eles estavam num momento de muita alegria nas suas vidas, de muito regozijo mesmo, assim como o Salmo diz. É um salmo de gratidão, é um salmo de alegria e de reconhecimento a Deus. Sabe, pior do que voltar as costas para Deus é a gente continuar indefinidamente com o coração ingrato diante desse mesmo Deus. Pior do que um dia quebrar princípios ou ignorar os preceitos de Deus para a nossa vida, é a gente insistir em andar com o coração ingrato e não reconhecer aquilo que Deus faz por nós. Da mesma forma que eu passei 25 anos sem conhecer a Deus, depois de um tempo conhecendo a Deus, eu volto atrás, eu piso na bola, eu viro as costas para Deus. Eu passei um ano, exatamente um ano, afastado do Senhor, e cada um daqueles dias, eu não parava de pensar e analisar com meu coração mesmo, os lugares onde eu deveria estar e aonde eu deveria estar de verdade.
É um negócio estranho de falar e de imaginar, mas era exatamente o que se passava no meu coração, porque eu estava longe de Deus, afastado de Deus, mas eu não ousava levantar a minha voz contra esse Deus. É estranho, não é? Esquisito, parece algo contraditório. Distante de Deus, longe de Deus, mas não ousava levantar a minha voz, nem que fosse no meu coração contra esse Deus. No fundo, eu sempre dizia para mim mesmo: a culpa de tudo é minha, sou eu. Deus não tem nada a ver com isso. O maior problema é continuar com o coração ingrato diante de Deus, que não reconhece o que Deus tem feito, ou que Deus tenha feito na sua vida. Esse salmo é um salmo de gratidão daquele povo. Eles quebrantam o seu coração, se arrependem diante de Deus, buscam a face do Senhor, o Senhor vai de encontro a eles novamente, novamente o Senhor os livra, novamente o Senhor opera sobre as suas vidas. E eles então, com o coração cheio de gratidão, eles louvam a Deus, eles exaltam a Deus. É interessante, outro dia eu estava mostrando para minha esposa, ela não conhecia. Isso aí é só para o pessoal mais antigo, né? Pessoal mais das antigas como eu. Vamos se lembrar, na época da discoteca, tinha uma música que todo mundo dançava na discoteca, né? Que era exatamente esse Salmo 126. Era uma banda americana que tocava e todo mundo dançava, todo mundo pulava, mas era o Salmo 126 cantado. Uma coisa maravilhosa. Um coração cheio de gratidão por aquilo que Deus fez. O Salmo também traz uma mensagem de esperança, de futuro e de confiança em Deus. Era gente que tinha voltado as suas costas para Deus, mas também tinha se arrependido. Esse Deus tinha vindo ao seu encontro, tinha vindo a ele para o salvar. Efetivamente o havia salvo daquele cativeiro, da escravidão. Agora também eles são cheios de gratidão, mas também eles falam de uma confiança e de uma esperança de futuro. Tudo isso está aqui nesse Salmo. Gratidão a Deus, esperança de um futuro melhor, e agora também uma confiança. Deixa eu dizer uma coisa para você mais uma vez: o mesmo Deus tem operado tantas coisas na tua vida, vai continuar operando coisas ainda melhores e maiores. Sabe o que muitas vezes me anima no meio das minhas lutas e das dificuldades que eu enfrento? É olhar para trás e ver quantas vezes Deus operou na minha vida, e eu posso olhar e dizer: se Deus operou tanto, porque Ele não vai continuar operando agora? A gente tem essa tendência, não tem? A gente passa por tanta coisa na vida da gente, a gente passa por anos e tantas experiências a gente tem com Deus, e quando a gente enfrenta uma nova dificuldade, uma barreira um tanto maior do que as outras que a gente enfrenta, a gente dá uma tremida na perna, não é? A gente dá uma desanimada. Mas quando você olha para trás e você vê quantas vezes Deus te livrou, você olha para aquele impedimento, para aquela barreira, para aquele gigante enorme, e você diz: Deus vai derrubar você também, meu amigo. Deus vai quebrar você também. Deus vai continuar operando como Ele tem operado até então nas nossas vidas. Ele vai continuar vai continuar operando. Isso é olhar para o futuro com confiança em Deus. Nosso passado podemos ter passado por coisas terríveis e tristes muitas vezes, mas o Senhor sempre operou nas nossas vidas. Podemos enfrentar problemas terríveis hoje, mas contudo, nós olhamos para o futuro e declaramos: o Senhor que esteve comigo no passado, está agora no presente, vai continuar comigo no futuro também, em cada instante, em cada momento. Nas dificuldades, nas lutas, nas afrontas que passamos, nos momentos terríveis que a gente enfrenta, encher o nosso coração de fé e alegria, transbordar nos nossos olhos, sabe? Igual aquelas crianças que receberam uma caixinha de bombom. Alegria transbordando nos olhos, alegria transbordando nas palavras, transbordando nas ações e nas atitudes. O Salmo, além de tudo isso, fala de gente com cara, com jeito, semblante de quem sonha com algo. Aquele que tem sonhos, querido. Deixa nítido isso para quem está do seu lado. Olha para quem está do teu lado aí e pergunta para ele: você tem sonhos, meu irmão? Eu não sei se você conhece gente sonhadora. Conhece gente sonhadora? No bom sentido, né? Não é de gente que sonha com a barriga cheia, não. Gente que tem sonhos na vida.
gente que olha para trás e vê todas as lutas que passou e vê os livramentos de Deus, gente que enfrenta o que quer que esteja enfrentando hoje, mas ele continua olhando para o futuro, continua olhando para frente, com sonhos no seu coração. A gente olha para pessoas assim e você vê os sonhos, a esperança e a confiança brilhar nos olhos. Você conhece gente assim? Conhece? Aquele tipo de pessoa que deixa você desconcertado, porque você chega para contar o seu problema e às vezes a pessoa está com um problema maior que o seu, mas você vê nos olhos da pessoa uma alegria, uma confiança, uma esperança muito maior do que você tem naquele momento. Já passou por situação assim? Eu já passei por inúmeras situações assim. E é algo maravilhoso quando você encontra pessoas dessa forma, porque Deus trata com você e ministra no teu coração através dessas pessoas que têm sonhos. Pessoas que sonham em Deus. Pessoas que enfrentam as situações que quer que estejam enfrentando, mas têm sonhos em Deus. Mesmo aquelas pessoas que têm sonhos e muitas vezes vem aquele camarada que quer jogar água na sua fogueira, sabe? Você apresenta os sonhos de Deus na sua vida e a pessoa diz: mas você, como é que você vai conseguir isso? Mas você, como é que você vai chegar a isso? Você não tem condições, você, sabe? Mas as pessoas que têm sonhos e sonhos em Deus, que olham para trás na sua vida e sabem, e contam os momentos, os instantes, cada um deles, ele sabe lembrar, ele sabe numerar todos os grandes livramentos e bênçãos de Deus na sua vida, e ele continua vivendo hoje nas dificuldades que quer esteja vivendo, olhando para o futuro e sabendo: Deus vai me abençoar, Deus vai me dar livramento, Deus vai me dar direção. E ainda que as pessoas que queiram chegar do lado lá com o balde de água querendo apagar essa fogueira não se apaga, porque os sonhos de Deus são maravilhosos. Sonhos de Deus se concretizam, queridos. Sonhos de Deus são operados no nosso coração com maravilhosa graça. Quem tem sonhos deixa isso nítido no olhar, no semblante, ainda que esteja enfrentando as dificuldades mais terríveis da sua vida. Ter sonhos modifica o seu modo de agir, querido. Sabia disso? Ter sonhos transforma, modifica o teu modo de agir nas circunstâncias. Ter sonhos modifica a sua forma de reagir às circunstâncias que você vive. Ter sonhos, querido, faz você ter ânimo, te dar ânimo para a vida, te dá sentido para a vida. Sabe por que pessoas que têm sonhos animam a gente? Porque são pessoas que têm sentido para a vida. Não são pessoas que apenas estão contando os dias. Sabe, muitas vezes você chega para a pessoa e ela diz para você: basta a cada dia o seu mal, e você diz: olha que bênção, né? Mas mesmo falando dessa forma, o que lá no fundo não é o que se espelha, não é o que se traduz. Porque na verdade tal pessoa muitas vezes está naquela de viver cada dia por seu dia, sabe? Sem esperança no amanhã, sem confiança no que vai haver amanhã. Para ela está bom demais o dia de hoje. Mas gente que sonha, ele nos anima porque ele está olhando para frente. Basta cada dia o seu mal, mas eu sei que o meu Senhor tem um dia de amanhã melhor para mim. Eu sei que o meu Senhor tem um dia de amanhã muito melhor para a minha vida. Eu sei disso. Ter sonhos dá ânimo, dá sentido para a vida. Ter sonhos te dá gosto pela vida, querido. Sabe, eu vou falar uma coisa, talvez choque você, ou talvez não, porque talvez você, espero que você não seja alguém dessa forma, mas talvez você conheça gente dessa forma. Às vezes a gente encontra gente que está sentado nas igrejas, e talvez gente que até esteja ministrando nas igrejas, mas que não tem mais gosto pela vida. Sabe, graças a Deus que já parou esse negócio, em nome de Jesus não vai voltar mais. Mas você lembra que alguns anos atrás estava uma onda de pastores se suicidando? De tempos em tempos alguém aparecia dessa forma. Homens de Deus que perderam o gosto pela vida, se deixaram enganar, se deixaram ludibriar pelo inferno, se deixaram ludibriar por Satanás, perderam o gosto pela vida. Homens que pregavam, ministravam, homens que eram usados por Deus de uma tal forma que as pessoas falam: puxa, como isso pode acontecer? Mas de alguma maneira, em algum momento, as situações foram tão terríveis no coração, depressão, tantas coisas, um aperto tão grande do inferno, que essas pessoas deixaram de sonhar.
perderam o gosto pela vida. O crente não pode perder o gosto pela vida, querido. O homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que serve ao Senhor, aquele que anda com Cristo, não pode perder o gosto pela vida, porque a vida é dom de Deus, e se é dom de Deus, ela tem que ser maravilhosa para nós. Pastor, mas e as lutas? As lutas fazem parte, porque o Senhor nunca nos enganou. Ele nunca nos enganou. As lutas fazem parte, a vida é maravilhosa, é dom de Deus, e para nós é importante mantermos o gosto pela vida, porque quando nós olhamos dessa forma, nós temos sonhos, nós cremos no Senhor, temos esperança no futuro e temos confiança nele, então a gente tem gosto por viver. Podemos ter as dificuldades que for, mas não perdemos o gosto pela vida. A nossa vida tem sentido. Para algumas pessoas, mesmo dentro das igrejas, a vida perdeu o sentido, não sabem para que estão nessa terra, não sabem o sentido de Deus para as suas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você já parou para pensar isso, mas você já perguntou para você mesmo ou para Deus, por que é que você ainda está nessa terra? Por que é que nós estamos aqui ainda? Há um sentido para a nossa vida, e o sentido de Deus nós somos instrumentos da verdade de Deus nessa terra de trevas. Nós somos instrumentos do Senhor para abençoar vidas. Nós somos aqueles que carregam a bênção de Deus, carregam a presença de Deus, carregam e ministram a palavra de Deus. Esse é o sentido para nós. E como é que nós vamos perder o gosto pela vida, se esse é o sentido da vida para a gente? Mas se nós somos enganados pelo inferno, a gente deixa de sonhar, e a gente deixa de confiar em Deus, deixar de confiar no Deus para o futuro, é o mesmo que a gente dizer, olha, daqui para trás nada adiantou, nada tem valor para nós. É o mesmo que dizer, eu não me lembro de nada, eu apaguei tudo que o Senhor fez por mim até hoje. Mas não é assim comigo, com você, amém? Não é assim conosco. Observe atentamente dois tipos de pessoas. Uma com sonhos claros e outra não. Umas que tem uma pessoa, um grupo de pessoas que tem sonhos claros e objetivos na sua vida, e outra que não tem sonhos nenhum, ou que pelo menos não são claros. Ao final você vai chegar à conclusão de que é triste ver a situação de gente que não tem sonho na vida. É triste olhar nos olhos de uma pessoa e não ver vida. É triste você conversar com alguém que serve a Deus, que anda com Deus, que experimenta de Deus essa pessoa, e você não vê vida nela. Você não vê gosto pela vida. É triste. Mas ao mesmo tempo, você percebe que os que ainda mantêm a sua capacidade de sonhar, não somente vivem bem em meio às tribulações e às lutas que enfrentam, mas também animam os corações daqueles que estão ao seu lado. Se aqueles que não têm sonho, é uma situação triste e desanima a gente, muitas vezes. Sabe um negócio triste para pastor, que cuida, pastores que pastoreiam ovelhas? É gente que você ministra, e essas pessoas não conseguem se encher de vida, não conseguem ter sonhos claros na sua vida. Gente desanimada, em todo o tempo, em toda hora, em toda situação. Gente que não consegue viver uma vida de fé, gente que por mais que ensine, por mais que ouça, por mais que você ore, por mais que você caminhe, você carrega, e quando você solta de pé, agora você aguenta andar, quando você vira as costas, ela cai de novo. Gente sem sonho, gente sem objetivo, gente sem convicção daquilo que Deus tem para a sua vida. É uma coisa triste demais de se ver, mas quando você encontra gente que tem sonhos claros na sua vida, gente com objetivos definidos em Deus, você fica animado ainda mais. Sabe, tem um ditado antigo que diz assim, diga-me com quem tu andas, direi quem és, né? Ou seja, olhe para a pessoa e veja com quem ela anda, e você vai dizer quem ela é. Gente sonhadora em Deus, com sonhos em Deus. Se é para andar com gente que não tem sonhos, é para incentivar e animar esse camarada. Mas se ele ficar andando demais do lado de gente assim, ele é capaz de perder os sonhos da sua vida também. Se ele ficar andando demais com gente assim, começar a dar muito ouvido para gente assim, é capaz ele perder a convicção dos sonhos de Deus para a sua vida e desanimar também.
Isso é para você caminhar com gente assim, querido. É para você manter a sua fé firme e incentivar esses corações a sonharem em Deus também, caminharem com Deus também e avançarem com Deus também. Certa vez uma criança perguntou para um sábio, ela disse: que tamanho tem o meu mundo? Aí o sábio disse para ela: seu mundo é do tamanho dos seus sonhos. Seu mundo é do tamanho dos seus sonhos. Aí eu fiquei pensando comigo, quando eu ouvi essa frase, eu fiquei pensando comigo e falando: que tamanho é o meu mundo? De repente eu descobri, assustado, que a minha vida tem muitos mundos, entre aspas, e cada um deles tem um tamanho diferente. Eu tenho um mundo, entre aspas, familiar, eu tenho um mundo ministerial, eu tenho um mundo profissional. E cada um desses, entre aspas, mundos na minha vida tem um tamanho diferente. Porque isso depende dos meus sonhos. E eu descobri que para alguns deles eu tinha poucos sonhos. Para alguns eu tinha quase que nenhum. Enquanto que para outros eu tinha muitos sonhos. E eu descobri que eu precisava começar a buscar em Deus e entender em Deus sonhos que Ele tinha para mim em cada uma dessas áreas. Qual é o tamanho do seu mundo, meu querido? Qual o tamanho do seu mundo familiar? Qual o tamanho do seu mundo profissional? Qual o tamanho do seu mundo ministerial? Qual é o tamanho? Porque é exatamente do tamanho do seu sonho, ou dos seus sonhos, em Deus. Mas quando eu falo de sonhos, querido, eu não estou falando de sonhos, preste bem atenção, eu tenho frisado bastante aqui, sonhos em Deus, sonhos em Deus. Eu não estou falando de sonho de barriga cheia não, querido. Eu não estou falando de sonho de quando você come uma feijoada 10 horas da noite e vai dormir logo em seguida. Eu estou falando de sonhos em Deus, sonhos ministrados pelo Espírito de Deus ao teu coração. Sonhos que Deus tem te dado na sua busca incessante por Ele, na sua caminhada com Ele, na sua intimidade com Ele. Sonhos que Ele tem ministrado ao teu coração, é desse tipo de sonhos que nós estamos falando. Então, mais uma vez eu pergunto, qual é o tamanho do seu mundo? Qual é o tamanho do mundo que você tem vivido? Qual é o tamanho dos seus mundos aí? Porque eles são exatamente do tamanho dos seus sonhos. E quando nós pensamos exatamente assim e entendemos que estamos falando dos sonhos de Deus, a gente vai descobrir muitas vezes, como eu descobri, que eu não estava atentando para os sonhos que Deus tinha em tantas áreas da minha vida, o que Ele tem em tantas áreas da minha vida. O que Deus tem para você? O que Deus tem exatamente em particular com você, com a sua família, com o seu ministério, o seu chamado para Deus, na sua profissão, que sonhos o Senhor tem para você? Ou será que você ainda não entendeu isso? Será que você ainda não teve discernimento disso? Então essa noite é um despertar para você. Essa noite é um ativar de sonhos no teu coração. Para que você passe a ter, quando falar dessas coisas da sua vida, com as pessoas te perguntarem a tua família como vai, quando você falar da tua família, você vai falar como quem sonha, e as pessoas vão ver nos teus olhos brilhar, de alegria, de regozijo, de esperança, ainda que você esteja vivendo coisas muito difíceis, ainda que você viva coisas terríveis talvez. Quando você falar daquilo que o Senhor tem entregue nas tuas mãos, empresa ou trabalho, o que quer que seja, quando as pessoas falarem com você, ainda que as coisas não sejam tão maravilhosas como você espera, as pessoas vão ver nos teus olhos brilhar esperança e confiança em Deus. Mas preste atenção numa coisa: desejos são diferentes de sonhos. Não é porque você tem um desejo que isso pode ser um sonho no teu coração, não. Desejos são diferentes de sonhos. Desejos não resistem às dificuldades da vida. Você pode desejar muita coisa, mas se isso não se transformou em um sonho de Deus no teu coração, não vai resistir às dificuldades quando você enfrentar. Você pode ter um desejo a tua vida toda, se você não colocar parâmetros, se você não planejar um negócio, se você não projetar, você nunca vai alcançar. Ou vai?
Você está novo ainda, talvez 16, 17 anos, está pensando em casar, daqui a uns anos terminando a faculdade, vou trabalhar, vou casar e tal, mas se você não buscar e se você não projetar, como é que você vai casar? Talvez você até case, mas talvez você tenha uma dificuldade terrível. Tem casa, não tem trabalho, casamento que suporta um negócio desse. Você está no seu primeiro trabalho e você quer comprar o seu carro, e você diz, olha, eu vou pegar o meu carro, né? O cara é mais jovem e tal, já quer dar uma rebaixada no carro, colocar umas coisas bacanas. O camarada num projeto, só tem desejo, vai passar 40 anos na sua vida andando de ônibus, porque você não vai conseguir nunca ter o carro. Nem rebaixado e nem sem rebaixar, porque você não projetou nada. Eu tenho um primo lá em Governador Valadares, lá em Minas Gerais, e uns tempos atrás, eu sempre converso com ele pela internet, ele tem a minha idade. E eu lembro que uma vez, eu tenho a memória disso certinho na minha vida. Primeira vez que nós fomos para Minas visitar os parentes, então eu tinha 7 anos de idade. Aí lá na casa dele e tal, eu falei para ele, o negócio é o seguinte, eu já gostava de moto desde pequenininho. Sou apaixonado por moto grande, aquelas motos estradeiras, tipo Harley Davidson. Sou apaixonado por essas motos. Já era desde pequeno. E eu vi passar um camarada com uma moto dessas. Eu disse para ele, a próxima vez que eu voltar aqui, eu vou estar com uma moto dessa aqui. Passaram 58 anos de idade, eu nunca comprei uma moto, nunca voltei lá de moto. E outro dia eu estava conversando com ele, ele falou, e aí? E o seu projeto? Eu falei, nunca projetei na vida. As poucas vezes que eu pensei em adquirir uma moto dessa, eu tive outras prioridades, e as coisas foram tomando lugar na minha vida, e o tempo passou, e só ficou num desejo, querido. E eu nunca consegui ter uma moto dessa. Tive outras, pequenas, mas não uma dessa. Um desejo apenas, que não passou de desejo, e por isso nunca aconteceu na minha vida. Mas eu tive todo o tempo do mundo, para tornar isso um sonho, ou seja, projetá-lo, trabalhar dentro dele, olhar para o futuro, e não apenas esperar que o negócio caísse do céu, caísse uma moto, bum, vai lá. Desejos são diferentes de sonhos, queridos. Desejos não suportam as dificuldades da vida. Talvez você esteja todo aí, essas mesmas pessoas que eu falei no início, estão com o coração meio pesado, estavam com o coração pesado e tal. Talvez você esteja aí com o seu coração pesado, porque algumas coisas que você tanto desejou não tem acontecido na tua vida, não aconteceu porque não passaram de desejos. Então é hora de você colocar cada coisa no seu lugar. Desejos são desejos e sonhos em Deus são sonhos em Deus. Desejos não suportam as dificuldades da vida, sonhos são projetos de vida, eles sim sobrevivem às várias crises que acontecem na nossa vida. Deus tem colocado sonhos no teu coração? Tem? Não tem sido só um desejo teu? Então Ele também vai te dar os projetos, os caminhos para isso. Então abra a tua mente, abra o teu coração, entenda o que Deus está falando com você e avance, em nome de Jesus. Quem sabe antes de eu morrer eu consiga voltar em Governador Valadares com uma Harley Davidson. Não precisa ser uma Harley Davidson, pode ser uma Kawasaki, tá bom, não tem importância. A Bíblia diz que aqueles que são cheios, aqueles que sonham, são cheios de alegria, de júbilo, de satisfação incontida. Não consegue ficar só para ele mesmo, não consegue ficar só dentro dele mesmo, não consegue. Eu tenho sonhos em Deus, os sonhos que eu tenho em Deus eu não consigo guardar só para mim. Eu não consigo, todo mundo chega perto de mim, vai sentir, vai entender isso. Eu tinha um sonho há 20 ou tantos anos atrás, eu tinha um sonho de começar um projeto social com crianças. No começo era um desejo, e quando eu entendi como um sonho de Deus, as coisas funcionaram. Dentro desse trabalho todo, a minha esposa tinha um sonho de ter uma banda sinfônica lá. Mas, para muita gente, é um negócio impossível. O pessoal que trabalha com louvor sabe como é que é instrumentos, o quanto custa e quanto é caro um instrumento. E muito mais ainda instrumentos de uma banda sinfônica ou de uma orquestra. E a gente não tinha nada. Mas Deus nos tem dado tudo.
Deus tem acrescentado tudo. A gente não tinha, Deus levantou alguém que nos emprestou, que a gente nem conhecia. E Deus começou a nos dar condições para que a gente pudesse ter os próprios instrumentos. A gente tem. E as crianças estão lá sendo abençoadas. O desejo não suporta as crises e as dificuldades, mas os sonhos em Deus vencem todas elas. E a gente vê as coisas acontecerem na nossa vida. Mas como está cheio de alegria e júbilo, se muitas vezes a culpa pelos pecados do passado asfixiou a sua capacidade de sonhar, de olhar para o futuro com confiança e esperança. Como está cheio assim de sonhos, e transbordar de alegria no olhar, transbordar de júbilo no seu olhar, transbordar de vida. Se o teu passado, os pecados do teu passado têm asfixiado a tua capacidade de sonhar. Sabe, aquele povo, eles estavam em apenas uma das tantas vezes, a gente já conhece tão bem, né? E não tem jeito, toda vez que a gente lê a Bíblia, pelo menos eu não consigo me conformar com um negócio desse. Esse camarada que via tanta coisa, enfrentava tanta coisa, mas erravam constantemente. Assim como eu e você, continuamos fazendo a nossa vida. E a gente se acha o tal, né? A gente se acha bacana. Mas eles estavam lá, numa situação, mais uma situação. Eles podiam talvez olhar para trás e falar: de novo, a gente pisou na bola, a gente errou com Deus, nós pecamos contra Deus. Não dá para viver isso tudo não, muito pelo contrário. Pecaram, erraram, afrontaram a Deus, viraram as costas para Ele. Esse Pai maravilhoso foi ao encontro deles, os resgatou como um pai que cuida dos seus filhos, ainda quando eles fazem a sua malcriação, sua rebeldia, o trouxe para si novamente. Eles olharam para isso e não quiseram nem saber. Eles falaram: olha, nós estamos como quem sonha, cheio de júbilo, cheio de alegria, porque o nosso Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Sabe, às vezes a gente é terrível com a gente mesmo, sabia? Terrível demais. Às vezes as pessoas do lado de fora não estão nem aí com o que tem acontecido na nossa vida, mas a nós mesmos continuamos nos julgando e nos condenando, quando Deus já nos perdoou e já renovou a nossa vida há muito tempo. E a gente continua fechando o nosso coração, carregando um peso de culpa que não deveríamos carregar. Muitas vezes a falta de vida e a falta de alegria nos olhos das pessoas, na verdade é um peso de acusação pelas coisas que tem vivido. Abre comigo em Marcos capítulo 3, versículo 13, para a gente caminhar para o final. Marcos 3, 13. Diz assim: e depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Aleluia. Jesus escolheu 12 homens para começar a construir algo novo. Gente, será uma experiência com aquilo que ele estava chamando para fazer. Gente novata mesmo. Ele escolheu 12 homens e os chamou. Ele lhes vendeu, entre aspas, um sonho. Incutiu no coração deles um sonho. Algo que provavelmente nunca pensaram. Um sonho pelo qual valeria a pena até morrer. Ele escolheu aqueles 12, independente das suas vidas, independente do que eles tinham passado, independente do que eles tinham enfrentado, independente das falhas que eles podiam ter na sua vida. Ele chamou todos os 12,
no meio desses 12 tinha o traidor lá. Independente de qualquer coisa, ele chamou os 12 para viver algo novo na sua vida. Ele lhes deu um sonho, incutiu na vida deles um sonho. Sonho esse que foi sendo ministrado dia a dia, ensinado dia a dia. Mais à frente, a gente vê que todos eles abandonaram o Senhor. Todos foram embora. Todos voltaram atrás. Todos voltaram para trás. Todos foram viver as suas próprias vidas, viver as suas atribuições que tinham antes. Eles permitiram, aqueles mesmos que receberam, que compraram esse sonho de Jesus, aqueles que viveram esse sonho, permitiram que a frustração, que a decepção matasse sonhos no seu coração, nos seus corações. Eles se deixaram destruir nos seus sonhos. Eles viveram com o mestre, eles caminharam com o mestre, eles viram os sinais, eles ouviram a voz dele. Mas porque as coisas não aconteceram como eles esperavam, humanamente falando, eles se frustraram e voltaram para trás. Cada um foi cuidar da sua vidinha, cada um foi cuidar daquilo que bem lhe parecia. Mas mais à frente, nós vemos novamente eles tendo um encontro com o Senhor. Novamente o Senhor vai de encontro a eles, fala com eles. Aquele que ressuscita sonhos, foi de encontro àqueles homens que tinham seus sonhos mortos, destruídos. Ele vai de encontro a eles e novamente toca sobre eles e os faz entender e sonhar novamente. Eles não tinham entendido antes muito bem como funcionava o negócio. Passaram a entender de uma forma tão maravilhosa e tão tremenda que foram até a morte. Menos um, a morte violenta. Entenderam de tal forma o sonho que Deus havia incutido nos seus corações, que não importava aquilo que eles estavam vivendo, eles tiveram discernimento. Quando a gente tem discernimento, querido, e entendimento dos sonhos de Deus na nossa vida, nada, nem ninguém pode fazer com que a gente volte atrás. Nada nem ninguém pode matar, pode destruir. Mas agora, se em algum momento as frustrações e as decepções da vida fizerem com que esses sonhos sejam sufocados, aquele que ressuscita sonhos vem e toca sobre nós. Aqueles homens novamente, eles olharam para a situação, Cristo morto na cruz, e eles foram embora tristes, desanimados no seu coração, mas quando eles viram Cristo ressurreto, aleluia, quando eles entenderam o propósito, o sonho ali estabelecido daquela forma, novamente se levantaram. E é exatamente isso que o Senhor tem nas nossas vidas essa noite, nesse lugar nessa noite. Ele quer ressuscitar sonhos, amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Fique de pé. Feche teus olhos. Enquanto orarmos aqui, se isso faz sentido para você, se você é daqueles que chegaram aqui nessa noite e você tem caminhado dias de desânimo no seu coração por conta de desejos sufocados, é hora de você começar a sonhar, querido, de verdade em Deus. Se você chegou aqui desanimado, entristecido, amargurado,
no teu coração, porque você entendeu os sonhos de Deus para você, mas de alguma forma esses sonhos foram sufocados. Essa é uma noite de sonhos serem ressuscitados. Enquanto nós estivermos orando aqui, se você que está nessa situação quiser, sai do teu lugar, vem à frente, nós vamos continuar orando por você, em nome de Jesus. Pai querido, maravilhoso e tremendo Senhor de nossas vidas, louvamos o teu nome, Pai, exaltamos o Senhor, porquanto Deus, o Senhor tem sido Deus tão tremendo nas nossas vidas, tão maravilhoso nas nossas vidas. Nós olhamos, Senhor Deus, para trás, olhamos para os dias que se passaram, para a nossa vida, nos dias que se passaram, e nós temos entendido, Senhor Deus, e visto as tuas mãos gloriosas estendidas, operando dia a dia, dia a dia, dia a dia. Grandes milagres o Senhor tem feito por nós, Senhor. Grandes bênçãos o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Grandes e maravilhosos milagres o Senhor tem operado. Se você quiser vir à frente, vem à frente. Você que está nessa situação. Pai eterno, nós temos visto e nós temos experimentado, Deus, de tantas coisas tremendas e gloriosas. Olhamos para trás, Senhor Deus, e temos visto isso. Isso, Senhor Deus, é ânimo para o nosso coração, é ânimo para as nossas vidas. Isso, Senhor Deus, é um fôlego extra para nós. Portanto, Deus, assim nós podemos enfrentar o que quer que venha hoje contra nós, certos de que o Senhor, que tem operado coisas tão tremendas, continuará operando sobre os nossos corações. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor dê aos seus filhos, Deus, aquela porção dobrada da tua unção, do teu poder, da tua presença gloriosa, para que possam, Senhor Deus, viver, verdadeiramente viver sonhos do Senhor, Pai, sonhos do Senhor. Deus eterno, ressuscita sonhos esta noite neste lugar, ressuscita sonhos nesta noite neste lugar, Senhor Deus, aqueles sonhos que foram sufocados por conta das dificuldades, por conta das afrontas, por conta das perdas. Ressuscita sonhos, Deus. Ressuscita sonhos, Senhor Deus, que foram sufocados, que foram enterrados por conta das muitas afrontas. Aquelas afrontas, Deus, que vêm de onde a gente menos espera. As afrontas que vieram dentro da casa, na família. As afrontas pelo cônjuge, Senhor Deus, pelos pais, pelos filhos muitas vezes. Sonhos que foram sufocados, Senhor, porque a tristeza por essas afrontas encheu o coração dessa pessoa. Deus, ressuscita esses sonhos esta noite em nome de Jesus. Ressuscita sonhos, Pai. Senhor Deus, aqueles que apenas tinham desejos no seu coração, desejavam tanto, mas os desejos não puderam suportar as crises, as dificuldades. Senhor, nesta noite, que o Senhor possa colocar uma separação entre aquilo que é desejo, aquelas coisas que eram simples desejos, dos teus planos e os teus sonhos. Então, Senhor, em lugar de desejos humanos, acrescenta os teus sonhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, acrescenta os teus sonhos. Acrescenta, Deus, sonhos à tua igreja neste lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor neste lugar possa caminhar de tal forma como quem sonha, Deus, com os olhos transbordando de alegria, de esperança, de confiança em Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, que seja assim, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, que seja, Deus, sobre a igreja neste lugar, Senhor. Pai eterno, que tenhamos a capacidade em Deus de sonhar os sonhos de Deus em nós, em nossas vidas, Pai. Os sonhos de Deus, Senhor Deus, para a família,
Senhor, dá sonhos o Senhor para este homem, para esta mulher, quanto à sua casa. Dá sonhos, Senhor Deus, aos jovens, quanto aos seus pais e às suas famílias. Dá sonhos, Senhor Deus, aos teus filhos, quanto ao chamado do Senhor. Pai eterno, quantos abandonaram o chamado e deixaram que o sonho, Senhor, fosse sufocado por conta das afrontas, por conta dos ataques do inferno. Pai eterno, ressuscita o sonho do chamado, ressuscita o sonho, Senhor Deus, missionário nos corações, em nome de Jesus. Senhor Deus, levanta os missionários da tua casa, levanta aqueles, Deus, que têm sonhos para as nações, sonhos, Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, que o teu povo volte a sonhar. Pai eterno, quantas vezes, Senhor Deus, nos foi roubada a capacidade de sonhar. Não temos mais sonhos, não sonhamos mais com o Senhor, Pai. Deus, devolve à tua igreja a capacidade de sonhar os sonhos de Deus. Sonhos de Deus, sonhos de Deus.